Como uma figueira irritou Jesus. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Segundo o Evangelho de Marcos, Jesus teve fome e encontrou uma figueira, mas irritou-se e amaldiçoou a figueira por esta não ter figos, porque não era a época dos figos. O Evangelho de Marcos diz: Depois de saírem de Betânia, Jesus teve fome e, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E, chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. O próprio narrador do Evangelho de Marcos explica porque é que a figueira não tinha figos. Era porque não estava no tempo dos figos. Mas Jesus amaldiçoou a figueira de tal modo que ela secou no dia seguinte. Vamos ver como o autor de Mateus parece querer corrigir isto. Mateus diz: Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O narrador de Mateus omite a parte porque não estava no tempo dos figos. E nesta versão, a figueira secou de imediato, em vez de secar apenas no dia seguinte. E o que será que o Evangelho de Lucas diz sobre este mesmo assunto? Lucas diz: E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não o achou. Disse então ao viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, para que ocupe ela ainda a terra inutilmente. Em Lucas, este episódio sobre a figueira improdutiva já não acontece com Jesus. Passa a ser uma parábola que Jesus conta. Lucas, sem dúvida embaraçado pelo aparente absurdo deste episódio, transformou toda esta passagem numa parábola que Jesus proferiu, livrando-se deste embaraço. Mas, no original de Marcos, esta passagem era já por si mesma uma parábola sobre o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém secou no ano 70 da Era Comum, quando o exército romano o incendiou.